Prosperados e prosperadas, hoje nós vamos falar de um assunto sensacional. Aproveitamos que estamos aqui em Alphaville, numa padaria que gostamos muito, né? Uma padaria sensacional, muito prosperada. E a gente tirou esse tempo aqui, enquanto a gente toma café, tô comendo um pão de queijo aqui, daqui a pouco chega o croissant da mentora Fábio Baitello. Nós tiramos esse tempo para falar dos casais, né, meu amor? Tem muitos casais que estão no jugo desigual. O que é jugo desigual? É um casal que um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Um quer prosperar, o outro quer estagnar. E aí a gente veio dar um recado para você, dizendo, primeira coisa, quando um casal decide prosperar, as coisas acontecem, né, meu amor? Sim, e isso começa... Obrigada. Chegou o croissant da mentora Fábio Baitello aqui. Sim, bonito, lindo, hein, meu amor? lindíssimo. Veio o talher pra você? Vou emprestar meu talher pra você. Depois eu pego. Vai lá, meu amor. E começa pela compreensão, porque cada um dos dois do casal veio com uma história. As pessoas não chegam sozinhas até você. Elas chegam com uma história, com memórias, com aprendizados, com experiências do passado. Então, quando você conhece alguém, essa pessoa vem com uma bagagem, com memórias, ela não vem sozinha. E muitas vezes ela viveu coisas da escassez. Teve uma família escassa, aprendizados escassos, não aprendeu sobre prosperidade, não sabe o que realmente é a prosperidade. Então, algumas pessoas demoram um pouquinho mais para enxergar o poder da prosperidade na vida da gente. Então, o mais importante no início, se você quer começar uma vida de prosperidade, é ter essa compreensão que o seu companheiro ou sua companheira veio de um processo que muitas vezes é de escassez, mas aprendendo um pouquinho mais, tendo esse conhecimento, ouvindo sobre prosperidade, ela vai cada dia mais entender o que é realmente prosperidade para começar nesse processo. Eu vou falar um pouco para os homens e a mentora Fábio Baitello vai falar para as mulheres, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa sobre os homens. Vem um pouquinho mais para cá. Aí, ficou melhor. Isso. Falar sobre os homens. Presta atenção, você homem, você tem que entender, e quando eu falo você homem ou mulher, eu tô falando quem tem energia masculina e quem tem energia feminina. Então vamos lá, o homem, ele tem que se colocar na posição de homem. Homem provedor. Às vezes não é um homem provedor que põe todo o dinheiro dentro de casa, porque as mulheres também trabalham, enfim. Mas é um homem provedor que promove aquela mulher, se sente segura com ele. E essa é a energia da prosperidade do homem, fazer com que a companheira, né, ou a pessoa que está com ele, sinta-se protegida. Então, Fábio Baitello, quando eu estou com você, ou em todo o gerenciamento de tudo nosso, tanto do pacto com a prosperidade, quanto das empresas, dos nossos negócios, quanto na nossa vida pessoal, você se sente protegida por mim? Sim, muito. Qual que é o sentimento que você tem quando tem que resolver um problema, por exemplo? Primeiro de segurança, porque eu sei que vai se resolver e que você tem esse ímpeto, né, de resolver, seja qual for a situação. Então é de tranquilidade, de leveza, de entendimento que você vai dar conta disso, né, que realmente você vai conseguir resolver isso. Então vem uma tranquilidade no coração. Qual é o sentimento que você tem com relação a mim, enquanto mulher, enquanto esposa? O sentimento que eu tenho é que eu tenho uma esposa companheira, uma esposa que quando eu preciso de um apoio emocional, porque o homem também precisa de emocional, toda a energia feminina dela dá esse apoio emocional, e eu sei que eu tenho uma mulher fiel, companheira, e que eu posso contar os meus defeitos para ela. Posso contar, posso chegar em casa ou posso falar para ela, amor, tem uma questão aqui que a prosperidade falou comigo e eu preciso resolver. E ela sempre tem uma palavra sensacional. Por quê? Porque ela foi aprendendo essa sabedoria, né? Ela foi tendo essa sabedoria da prosperidade. Ela é uma mulher da prosperidade. Você conversa muito com a prosperidade, meu amor? E eu queria que você contasse uma história de um momento difícil que a gente estava vivendo uma vez e você conversou com a prosperidade para me dar uma visão. Conta essa história, por favor. Sim, porque a prosperidade, no momento que a gente escolhe viver com ela torna-se a nossa melhor amiga, a nossa confidente, a nossa companheira. Então a gente sabe que onde a gente está com a prosperidade. E em momentos, às vezes, um pouco mais difíceis, mais complicados, de alguma decisão, algo importante que vai acontecer, até mesmo às vezes uma dificuldade entre o casal, na empresa, enfim. Às vezes as mulheres não sabem com quem conversar, ou às vezes conversam com alguém e essa pessoa não entende ela, ou ela julga. Até quando você conversa com alguém
que não seja nós que somos os seus mentores da prosperidade, aquela pessoa nem está preparada para te dar um conselho. Por quê? Porque ela não tem o espírito da prosperidade dela, não tem essa sabedoria. O que ela faz? Ela dá uma opinião para você que está dentro das crenças dela. Então não faz sentido. Pode continuar, meu amor. Então, às vezes, essa pessoa vai te aconselhar com a história que ela viveu. E muitas vezes te desmotiva, te desestabiliza, te deixa mais ansiosa ainda, com mais dúvidas. E muitas vezes, se você for fazer o que essa pessoa está dizendo, você vai viver algo que é contra você mesmo. Por muitas vezes, você pergunta alguma coisa para alguém, você vai com uma dúvida e sai com 5, né? Sim, e as pessoas falam que tem dentro delas. Não tem como uma pessoa falar para você algo que não existe dentro dela. Então, essa questão de você perguntar para as pessoas, ela é muito importante, porque conforme a pessoa que você vai se orientar, pedir opinião, você vai receber uma resposta com as crenças dessa pessoa, e não a favor da sua existência. Aquele momento que a gente estava passando uma dificuldade, né? Uma dificuldade emocional. Sim. E que a gente precisava de uma direção, já faz bastante tempo isso. Como é que você ensina para as mulheres como é que você falou com a prosperidade para que ela me desse uma orientação? Não orientação para você pediu por mim, né? Sim. Então foi exatamente isso que eu faço sempre, na verdade, até nos pequenos momentos da nossa vida. Então eu comecei a conversar com a prosperidade, pedir que ela te orientasse, te mostrasse o melhor caminho, te mostrasse a solução, que realmente entrasse em você, né, dominasse a sua mente, o seu coração, o seu corpo, para que você pudesse ser orientado da melhor forma possível, realmente escolhesse a melhor opção, que isso que ela fosse te orientar trouxesse mais tranquilidade pra gente também, um caminho, uma direção. Porque muitas vezes você pode estar se sentindo assim, eu tô comendo aqui, perdido, sem direção, sem orientação, sem compreensão. E a prosperidade, quando torna-se sua amiga, ela pode te orientar da melhor forma possível. Expande seu olhar. Só uma coisa, você entendeu? Que ela não pediu para ela achou a solução. Não, porque ela é a esposa, ela tem energia feminina. E como eu sou um marido e como eu tenho energia masculina, que é aquela que tem que resolver as situações, que tem que se colocar à frente, presta atenção. Às vezes a mulher se coloca à frente, você está errando, mulher. Você tem que pedir orientação para a prosperidade para o seu marido ir à frente, né? Presta atenção, tá? Aí é o seguinte, e ela pediu orientação para mim. Então a prosperidade veio falar comigo porque ela pediu. Olha essa intercessão que você fez. Isto é companheirismo, isto é ser mulher, ter energia feminina. E aí nós resolvemos aquela questão porque a prosperidade me deu uma direção, né? Deu uma direção. E isso requer também uma confiança no seu marido, do potencial que ele tem, na força que ele tem de resolver as situações. Então, muitas vezes a mulher, ela aprendeu que tinha que resolver tudo sozinha, carregar aquele peso, aquela carga emocional, muitas vezes, da família toda. E não é para ser assim, se isso te causa uma tensão, uma pressão, uma preocupação. Porque você tem um marido e ele tem um papel de marido, de homem, para casa. Então, comece a olhar para isso com mais carinho, com mais cautela, começar a entender qual é o seu real papel na família, porque muitas vezes a mulher que conversa com a prosperidade é muito mais forte, muito mais eficaz do que ela tentar resolver sozinha a situação. Bom, conselho então para as mulheres, sempre peçam orientação para a prosperidade, mas não para elas resolverem a situação. Presta atenção, hein? Nós somos seus mentores da prosperidade. Sabemos o que você deve fazer, porque nós também já passamos por isso. Então, mulher pede a orientação da prosperidade para orientar o marido, ou o companheiro, ou o namorado, enfim. Homem vai sempre pedir orientação para a prosperidade, mas tem um detalhe, sempre ouça a sua mulher. Por quê? Muitas vezes a prosperidade vai falar com ela por causa da energia feminina nela. Sabe por que eu vou te dizer isso? Porque a mulher, agora fomos falando de mulher, né, de corpo de mulher, ela gera filhos. E se ela gera filhos, ela tem uma energia fortíssima. Agora, mas mentor, olha só, eu tenho uma relação homoafetiva, tal. Perceba quem tem mais energia feminina, né? De casais do mesmo sexo. Então, quem tem mais energia feminina vai pedir para a prosperidade para o companheiro ou companheira. E quem tem mais energia masculina vai fazer o quê? Vai atrás para resolver o problema.
E essa é uma fórmula do sucesso de casais prosperados, né, meu amor? Sim, e essa intercessão da prosperidade, ela é muito poderosa, ela é muito forte. E ela realmente dá uma direção para o casal. Muitas vezes, se o seu marido não se comporta como você gostaria, ou se ele fala alguma coisa que você não gosta, ou ele está desorientado, né, fazendo alguma coisa que não é bom para o casamento, ou ele precisa de uma resposta, seja qual for a situação que você esteja vivendo com ele, muitas vezes as mulheres elas começam a julgar o marido, criticar, brigar. Uma coisa, meu amor, uma coisa, o homem não gosta que a mulher critique e nem oriente, mas você tem o seu jeitinho de falar comigo, não tem? Então, muitas das mulheres elas brigam, elas criticam pensando que vão ajudar, vão piorar. Então, comece agora, se você faz isso, pedir essa orientação para prosperidade. Porque isso é muito forte. Quando você começa a pedir essa intercessão da prosperidade pelo seu marido, que ela haja no corpo dele, na mente dele, no coração dele, você vai ver que ele vai trazer mais clareza, mais consciência, mais discernimento. E às vezes um caminho que parece tão apagado, sem luz, começa a surgir uma luz, como a gente fala assim, uma luz no fim do túnel. Como se algo surgisse, pensa que você não conseguia ver, e seu marido também não conseguia ver. Porque a partir do momento que uma mulher que tem um poder tão grande começa a falar com a prosperidade, ela vai influenciar no seu marido também. Então, principalmente espiritualmente e energeticamente, né? Sim, como um todo. E às vezes você nem precisa, você como mulher, nem falar com o teu marido. Pede pra prosperidade, que a prosperidade vai agir no cabeção dele. Às vezes tem marido que é cabeção duro, né? Sim. Mas a prosperidade vai quebrar esse cabeção duro aí. Sim. Esse cabeça dura aí. Sim, porque às vezes acaba virando um desentendimento, uma briga, uma discussão que não vai resolver. Então, ao invés de você bater de frente com ele, né, de querer uma mudança de uma forma brusca, converse com a prosperidade, peça a ela que dê a direção, que dê o caminho correto. Porque quando o casal coloca prosperidade, e pode começar pela mulher, isso dentro de casa, o casal muda a sua direção. E olha, se você precisa de ajuda, minha e da mentora Fabi Baitello, chama nesse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e a gente vai te ajudar. Mentora Fabi Baitello, mensagem final para as mulheres, vou dar minha mensagem final para os homens e a gente vai prosperar. Ame-se cada dia mais, ame o seu marido cada dia mais, apoie ele, não julgue seu marido, não critique, pelo contrário, respeite ele, desenvolva dentro de você uma força de respeito, de admiração, de consideração pelo seu marido, sabendo que ele está com você sim, para ter um papel masculino, né, com essa energia masculina. E é muito importante quando você entende isso, porque você se coloca no seu lugar de mulher, ele no lugar dele de marido, e as coisas voltam para o seu eixo. Começa a ter uma harmonia melhor no casal, uma relação melhor, mais harmoniosa, mais feliz, quando cada um sabe do seu papel. Mas nunca se esqueça que você tem uma luz poderosa e grandiosa da prosperidade dentro de você. E para você, homem, ouça a sua mulher, ou ouça a sua companheira ou o seu companheiro que tem energia feminina. Porque é de lá que vai sair muita prosperidade. Eu e a mentora Fabi Baitello determinamos a prosperidade na sua vida e vai prosperar.